E deixa eu te perguntar uma coisa sobre a zona de conforto, né? Que é esse tema que todo mundo fala, que todo mundo já tá cansado de saber da tal da zona de conforto, né? E esses dias eu vi uma frase que eu achei muito engraçada e eu lembrei até de você agora, né, que a gente resolveu fazer essa live, que é o seguinte: todo mundo quer gelo, mas poucos estão dispostos a encher a forminha, né? Quase ninguém enche a forminha. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. E na vida isso acontece também no nosso dia a dia, em questões, por exemplo, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer viajar no final do ano, todo mundo, assim, claro que a gente não pode generalizar, mas de um modo geral, todo mundo quer ter um relacionamento melhor, alguma área da vida em que queira melhorar. E poucas pessoas têm essa força mesmo, né? Essa força de sair da zona de conforto, de atravessar essas barreiras que a gente tem. E aí eu queria que você explicasse pra gente, na visão da psicanálise, da sua visão como pessoa também, porque todo mundo tem a sua zona de conforto, né? Vamos dizer que assim, ninguém é perfeitinho, não. Eu Não. tenho a minha, você tem a sua, todo mundo tem a sua. Mas é legal a gente reconhecer, a gente entender qual que é esse mecanismo. O que acontece lá dentro que a gente tem essa economia aí de energia. Então, conta aí para nós, como que funciona isso? Então, Amanda, você sabe que eu vou definir, eu vou te dar umas 3 definições aqui, que eu acho que assim, a zona de conforto, ela é um processo de autodestrutivo, a gente pode falar até, né? Que ela te coloca num lugar onde você não só não expande, como você atrofia. Então, eu chamo de zona de desconforto. Eu chamo de. Até o pai de uma paciente, quando viu a gente, né, a postagem da coisa hoje, ele até me sugeriu. Ele falou: Denise, eu chamo isso de zona de estagnação. Eu falei: posso usar na live? Ele falou: pode. Posso usar? Adorei isso daí. E é isso mesmo, é uma zona de estagnação, é uma zona de desconforto conhecido. Eu diria que é um desconforto que a gente já conhece como funciona, né? É um lugar onde a gente se coloca num lugar, essa zona de conforto, onde você perde totalmente o seu potencial, a sua criatividade, o seu fluxo de ideias, ou seja, você bloqueia tudo isso e não expande, né? E Uhum. atrofia tudo isso. Então eu diria que isso não é um conforto, é um baita de um desconforto, né? Tá ruim, mas aqui eu consigo administrar, né? É um lugar muito difícil de sair, muito difícil de sair. Sim. Por que é difícil de sair, Denise? Porque tem medo. Quais são os muros que te deixam? Vamos imaginar assim, essa zona de conforto, uma praça, um lugar, né, que você acha que ele é gostoso, mas é um lugar que tem mosquito, é um lugar que tem, sabe, que tem uma grama alta, que tem bicho e só que você tá Cocô de lá. cachorro, Cocô tá de tudo cachorro, tá todo cheio de mundo lá. entulho, mas você Você tá tá lá, achando que tá morando na praça. Você tá abafando. você tá E não é lá. isso. Né? E não é isso. E aí, o que sobe ali ao redor daquela praça? Os muros. Os muros são os medos. São Uhum. todos os medos que prendem a gente a não sair de lá. E o excesso de medo é o quê? Ansiedade. Total. Né? Eu percebi Né? já que, às vezes, para a gente sair desse lugar, né, para a gente sair dessa praça cheia de entulho, tem que acontecer alguma coisa realmente muito forte, assim. Às vezes tem males, aquela frase, né? Tem males que vêm para o bem, e é literalmente isso. Tem coisas que tem que acontecer para a gente se mexer, para a gente falar, cara, chega, eu vou sair daqui. Uhum. Então, eu penso assim, na minha vida, eu prefiro tomar essa decisão de sair do lugar antes de acontecer esse males que vem para o bem, né? Então, assim, Uhum. se a gente puder escolher antes de acontecer uma desgraça, alguma pandemia, em que você Uhum. se veja totalmente desequilibrado, né, financeiramente falando, ou enfim, teve muita gente que, assim, a pandemia foi bem triste, foi bem desafiadora para todo mundo, mas ela fez muita gente se mexer. Ela fez Exatamente. muita gente acordar para a vida, assim. Então, imagine, né, que aquela pracinha
que estava cheia de entulho, agora ela estava cheia de vírus, estava muito difícil mesmo. Então a pessoa teve que buscar uma alternativa. E é interessante, né? Como a vida, se a gente não tomar as rédeas dela, ela dá um jeito de fazer você ir. Mas eu acho que são duas coisas, né? É a dor. Enquanto tiver justificativa para você não, enquanto você encontrar justificativa para não sair daquele lugar, enquanto você não sentir dor, você não vai sair dele. Então, Exatamente. enquanto houver justificativa, não há mudança. Eu acho que essa é a grande frase. Enquanto houver justificativa, não tem mudança nenhuma. Então, enquanto você disser assim, queria fazer tal curso, mas eu não vou porque eu não tenho dinheiro, tá o dinheiro aqui. Eu não vou porque eu não tenho tempo, tá o tempo aqui. Mas aí agora eu não tenho. Então, enquanto eu tiver justificativa para não ir e não sentir dor, não vou. Então, são todas as justificativas ali que você vai dando para não sair daquele lugar, daquele relacionamento, daquele trabalho infeliz, daquelas amizades, daquela casa, enfim, de qualquer situação que está te prendendo ali, que está te algemando. Achei incrível o título que você pôs, é uma algema invisível. Né? Então, enquanto você tiver ali essas justificativas todas, não vai ter mudança nenhuma. Precisa ter dor. Infelizmente, precisa ter dor. E uma outra coisa, coragem para enfrentar o hábito, para mudar o hábito. Né? Então, assim. E eu acho que o grande inimigo também da gente sair da nossa zona de conforto é o conformismo, né? É a gente meio que se conformar com aquela coisinha meia boca, sabe? Que eu vejo muito assim, por exemplo, em relacionamento, né? Tem relacionamentos que já acabaram há muito tempo e a pessoa tá lá naquele, mas vai dar trabalho, tem que terminar, tem que separar, vai dar mau trabalhão. Ou, por exemplo, o trabalho mesmo em si, né? A pessoa trabalha com uma coisa que ela odeia, que ela não é feliz, mas ela pensa, mas eu vou fazer o quê agora, sabe? Então, isso serve para tudo, né? Até mesmo nós que somos autônomos, por exemplo, a gente gosta do que a gente faz, a gente trabalha com o que a gente gosta, mas às vezes o nosso potencial de atendimento, por exemplo, né? Às vezes a gente atende, sei lá, 3, 4 pessoas por semana, né? Sendo que poderia ter a agenda completa, como é o que eu falo muito aqui, né? Que é o que eu prego aqui, essa coisa de você potencializar o seu trabalho, de você poder ajudar muito mais gente também, né? Então, assim, tem muita coisa que envolve a zona de conforto e a gente não percebe, né? Pois é, eu vou te pontuar até alguns medos, algumas coisas que possam envolver, porque as pessoas que estão vendo a gente podem, de repente, se identificar, né, com algumas coisas. Então, eu vou pontuar alguns medos aí, que eu acho que são uma das justificativas, né? Primeiro é o controle. As pessoas têm muito medo de perder o controle, né? Uhum. As pessoas têm medo de perder muito medo de perder o controle daquela situação. Sabe a história do tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas aqui eu consigo manter o controle disso, desse ruim. Né? Isso o tá ruim, mas tá bom. Então, essa é uma das coisas. Incertezas, né? Margem de erro. As pessoas estão ali naquela situação ruim, mas a margem de erro que ela tem, ela consegue controlar, ela consegue administrar, né? Enquanto que você der muita possibilidade, ela sai daquele lugar, ganha muitas possibilidades, essa margem de erro aumenta. Então, essa dificuldade de lidar com plano B, com margem de erro, também faz com que as pessoas se recolham na hora de uma decisão, na hora de uma mudança, assim, na hora de sair de uma situação assim. Falha, por exemplo. Falha é uma outra coisa, assim, as pessoas têm muito medo do fracasso perante a sociedade, né? Como é que eu vou, né? Você viu, fulano saiu daquele emprego que era tão incrível e agora, olha, foi ser autônomo, tá comendo grama, coitadinho. Né? Então, assim, perante a sociedade, Muita gente que pensa. né, ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falhar. Né? Ou mesmo um casamento, você vai ficar num casamento infeliz porque você vai decepcionar, né, os seus pais, por exemplo, né, que falaram, minha filha é princesa, casou que nem uma princesa e tal, e aí também é uma situação, uma situação perante a sociedade que, por incrível que pareça, ainda se tem muito preconceito. Né? Rejeição também é um outro medo muito grande de ser rejeitado, de fazer uma mudança na vida radical e ser rejeitado. Né? Uhum.
né? A rejeição Na é uma vida das... amorosa, né? A pessoa terminar um relacionamento e aí vai ficar com quem? Tem muita gente que espera ter uma outra pessoa para depois tomar a decisão, porque ela não quer sair da zona de conforto mesmo, né? Ela tem que ter alguém, tem que ter uma zona de segurança ali para poder pular de um galho para o outro, né? Ela não tem Isso. coragem de enfrentar a solitude, né? O momento de estar sozinho, de estar consigo mesmo, o medo do desconhecido, né? Quando você tá muitos anos com alguém, né? Muito tempo com alguém, é uma novidade você estar sozinho, né? Então, tudo isso envolve, eu acho que a zona de conforto. É. E, E tem um outro também que eu diria, Amanda, que é o medo da mudança de identidade, de identidade, eu diria. Olha só que interessante. Você ouviu uma vida inteira que você é uma menina responsável, que você é uma filha sempre muito estudiosa, certinha, que fez direito, que tem um escritório, que toda responsável, toda incrível, toda daquele jeito. E aí você tem muita vontade, né? E você vive essa vida infeliz dentro dessa zona de conforto. Você tem muita vontade, né? Você acredita nisso, você faz isso até com muito amor. Mas de largar tudo, pôr uma mochila nas costas e viver o mundo. E viajar o mundo. Só que se aham, eu fizer isso, eu perco a minha identidade. Porque uma vida inteira eu acreditei, me fizeram acreditar, ou eu acreditei que eu era uma pessoa certinha. Então, de repente, pôr uma mochila nas costas, não é de mim isso. Sim, é uma vontade genuína. é Mas uma de, mas a pessoa engole a vontade e segue a vida, né? né? Então, acho que Nossa. todos esses medos, todos esses sintomas e esses medos fazem com que a gente não consiga sair, né? Com que a gente não consiga, fique preso a situações que não te dão prazer. É muito Eu lembro difícil. que eu teve uma época da minha vida que eu tinha um namorado que ele era muito, assim, eu também, né? A gente seguia um guru, um mestre, né? Uhum. Da filosofia Vedanta, né? Que é uma filosofia hinduísta, mas enfim, resumindo tudo, eu lembro que quando eu ia lá e escutava esse mestre, ele falava muito assim, que você não precisa de nada, que já tá tudo certo, a vida, ela já tá, a vida é como ela é, você não precisa ficar correndo atrás de coisas, você não precisa ficar se matando de trabalhar. E realmente, assim, isso por um lado, isso é legal. Por um lado, isso é um diálogo que te ajuda a ficar mais confortável. Você não fica naquela cobrança de ter que ser cada vez melhor, né? E eu acho que nem é essa a proposta, né? Eu acho que nem isso nem é saudável. Você viver em busca sempre de ganância, de ser cada vez melhor, e no sentido de competição, né? Mas também é uma linha muito tênue nesse diálogo dele. Eu, na época, eu quase larguei tudo. Eu quase fechei o Shambhala, eu quase parei tudo, assim. Mas Quase assim, dei PT. você não preste atenção no chamar, você dê para Não, mas cuidar, você não já vai. faz tempo. Mas, assim, na época, eu tava realmente, assim, acreditando que a gente não precisava fazer nada, que as coisas eram como tinham que ser e você tinha que aceitar tudo, né? Então, assim, eu realmente, eu hoje em dia eu entendo que tem que existir um equilíbrio entre a ganância e a competição, que não é legal, né? Que você, assim, você tem que se competir com você mesmo, com aquilo que você já foi um dia, né? E o que você quer ser amanhã. E alinhar as expectativas. Se você quer realizar alguma coisa, se você quer melhorar sua vida financeira, ou melhorar seu relacionamento, ou melhorar qualquer coisa na sua vida, você tem que saber que você vai ter que se mexer, senão não vai acontecer. Sim. Mas também não ir para o extremo oposto, né? De largar tudo, de abandonar tudo e ficar a Deus dará. Porque os boletos vão chegar, né? Não Não dá temos para dúvida. não temos dúvida. Então, foi isso que eu senti, assim, na época eu tava quase largando tudo, e aí eu falei, meu, é meio perigoso esse caminho, melhor eu abrir o olho, voltar para a realidade, né? Isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa linha tênue aí que você fala, para não entrar, né, na ganância ao invés de a ambição. A ambição eu entendo como uma coisa saudável, eu entendo como uma coisa, um progresso de vida,
né? Em todos os sentidos. Mas a ganância já se torna uma coisa um pouco mais, não vou dizer perversa nem pejorativa, mas um pouco mais não tão positiva, né? Só a gente nessa linha tênue tem que tomar muito cuidado com a história do vivermos no automático, né? Que a gente às vezes vive tanto no automático que a gente entra dentro desse lugar, dentro dessa praça sem perceber. A gente entra, né? A gente vai fazendo e vivendo no automático e só vivendo e não se emocionando e não sentindo as coisas e só vivendo, que aí sem querer, quando você vê, você está dentro da praça, você está dentro dessa zona aí de desconforto. E aí eu vou te falar um negócio muito interessante. Olha que interessante isso. É muito mais difícil para a gente consertar um aprendizado do que aprender uma coisa nova. Então, às Nossa. vezes, vamos supor, você aprendeu, sei lá, a fazer um bolo. Só que o bolo que você fez não é tão bom. E aí as pessoas, só que você está acostumada a fazer esse bolo. Só que aí vem uma pessoa e fala assim, você faz assim, que assim ele vai ficar melhor. É muito mais difícil você fazer o assim que vai ficar melhor do que chegar e darem uma receita nova que você nunca viu na vida. Porque você tem que desconstruir aquilo e construir algo novo. Hábito, exatamente. E aí, sabe o que acontece? Se você não treinar, né, você atrofia, que é aquilo que a gente está falando. Então, o que acontece? Olha que interessante. Começa a acontecer uma competição neural, que se chama. Então, é uma competição neural. É aquilo que você está fazendo, aquele bolo que você está fazendo, brigando com a versão nova do bolo que você aprendeu. Então, existe uma competição dos seus neurônios tentando competir. E pronto, tico e teco começa a dar o negócio. Se a pessoa for lourinha, aí lascou. Porque aí tico e teco vai dar, entendeu? Se a pessoa for uma loirinha, pronto. Com todo respeito a todas as loirinhas que estão aqui, tá, gente? Inclusive nós, né? Inclusive nós. E aí, o que acontece? Aquilo que você praticar... Então, assim, aquilo que você praticar vai tomar um formato, vai tomar uma força. E aquilo que você não praticar vai entrar em desuso, vai atrofiar. E aí, o cérebro sempre vai tentar voltar ao aprendizado primário. Ele vai fazer de tudo para tentar voltar ao aprendizado primário. Por isso que é difícil largar hábito. Nossa, não, é demais. Então, é literalmente, assim, resumindo, pessoal, é o tico e teco brigando quando você quer sair de uma situação, quando você tem. Então, por isso que é muito perigoso a história do entrar no automático, viver no automático. A gente pode entrar aí numa briga de tico e teco, e aí a gente pode, além de não expandir, a gente se atrofiar de novo. E esses dias eu fiz uma live com o Edu, um terapeuta que também atende lá no Shambhala, e ele explicou uma coisa sobre isso também, que eu achei muito, muito interessante, assim, porque o nosso cérebro, ele gasta muita energia, né? Assim, de verdade mesmo, energia de queimar calorias mesmo. Como se De emagrecer, né? Não, mas o pior é que dizem que o cérebro gasta calorias a nível de emagrecimento mesmo. Então, tá meio caído, hein? Então, não sei. Não sei se é real isso, mas enfim. Não é esse o ponto exato. Mas o que ele disse para mim que eu achei muito incrível. Que o nosso cérebro, ele tá condicionado a fazer aquela determinada coisa. E toda vez que você resolve mudar alguma coisa, você resolve fazer algo diferente, igual você falou, o cérebro ele percebe que vai ter que gastar muito mais energia. E aí, quando ele percebe que ele vai ter que gastar muita energia, ele quer economizar no sentido de instinto mesmo, de sobrevivência. Então, ele começa a te mandar gatilhos mentais, gatilhos para você desistir daquela tarefa que você está tentando fazer. Então, por exemplo, você está querendo agora começar a estudar inglês, né? E aí você começa a estudar, tal. O seu cérebro percebe que você vai começar a gastar muito mais energia do que ele está acostumado. Ele começa a dizer para você que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que é melhor você já parar, que é melhor você já começar a desistir, porque você não vai dar conta. Então, eu achei muito interessante isso, porque realmente é isso. Quando a gente começa a ultrapassar uma linha, sabe aquele negócio da faixa amarela? Se passar da faixa amarela, pronto, aí você já tá. Acende uma luz.
E aí eu acho que é justamente essa zona do desafio, né? De você Desafio. não desistir na zona do desafio. Uhum, e a gente pode se sabotar aqui, como estão falando aqui, você pode se sabotar, e, né, enfim, você vá para o seu aprendizado primário, para onde é confortável, né? Uhum. Mas você sabe, Amanda, que eu acho que é importante a gente falar um negócio aqui, que a zona de conforto é diferente de procrastinação, né? É. Uma coisa pode derivar da outra, mas é diferente, né? Então, no que é diferente, Denise? A procrastinação, assim, vou fazer. E procrastinação dava um outro tema de uma outra live, tá? Mas aí a gente vai fazer só passar um pano aqui agora, tá? Para falar disso. Você, quando tem quando você tem uma tarefa que é muito chata de fazer ou que não te dá prazer, e aí o prazer dessa tarefa você só vai ter a muito longo prazo. Então, o que você faz? Você empurra para frente. Por exemplo, estudar para uma prova de matemática quem não tem habilidades de matemática. O que você vai fazer? Você vai empurrar o máximo para frente, vai estudar quando? Na véspera da prova. Ou qualquer outra matéria. Vai, não vamos pegar, mas é muito feminina, né? Essa coisa que a gente não gosta de matemática, né? Então você vai empurrar tudo, né? Então você vai empurrar tudo lá para frente. Então você vai exercer a tarefa em algum momento, porém você vai empurrar o máximo que você puder, né? E aí você vai fazer meia mal feita, meia boca, tá tudo bem, né? Só que você acaba fazendo essa tarefa, né? Para ter o prazer lá na frente. O contrário da zona de conforto, você não age, não tem ação nenhuma. Entendeu? Então é legal as pessoas entenderem a diferença. A Não tem diferença ação. dos dois, né? Exatamente. E a A zona procrastinação, não tem ação nenhuma. e a procrastinação, eu acho que ela também tem muito a ver com aqueles prazeres imediatos, né? De você, por exemplo, vai. Você sabe que você tem um monte de trabalho para fazer, que você tem uma tarefa ali que é muito grande, né? Uma tarefa que normalmente a procrastinação acontece quando é uma tarefa que te assusta, né? Uma coisa que é Uhum. muita novidade para você e o seu cérebro vai ter que se mexer mais. Então ele já fala, ó, deixa isso para lá, vai assistir um Netflix ali, faz uma Delícia, pipoquinha, depois você delícia. relaxa, aí você vai pensar em fazer, né? Exato. E não acontece só com tarefas, né? Também, por exemplo, reeducação alimentar. A Má que está aqui, né, que está acompanhando a gente aqui, ela é nutricionista e ela faz um trabalho muito legal de emagrecimento comportamental. Então, fala muito também sobre isso, de você procrastinar até a sua saúde. Então, assim, é muito mais gostosinho você comer um sorvete, né? Um Uhum. bolo, uma coisa que engorda, mas que você sabe que não vai te fazer bem, que o seu objetivo final ele vai demorar muito mais para acontecer. Então, eu acho que a zona de conforto e a procrastinação, elas meio que são irmãzinhas, né? São Isso, priminhas. elas são primas, são da mesma família, exatamente. Elas são Ah, tudo da mesma família, exatamente. e é Mas você difícil. sabe que é um perigo, né? A gente está falando de alguns exemplos, eu vou te dar um exemplo disso, né? Dessa sobrevivência da dor, de um caso que eu tive há um tempo atrás, de um paciente, ele teve uma infância abusiva, né? Com um padrasto, não sexualmente, mas assim, era uma relação abusiva que se tinha com o garoto e tal, e ele cresceu ao longo da vida dele toda, né, nessa família, nesse lar, e ele desenvolveu uma habilidade de lidar com a dor. Ele desenvolveu uma habilidade de lidar com aquele tipo de relacionamento, né? Então ele entrou dentro de uma zona, entrou dentro daquela praça que a gente falou, e ele desenvolveu a habilidade de conviver com aquilo, com relações abusivas. O que ele se transformou num adulto, se traduziu num adulto de que maneira? Obviamente, ele só sabia se relacionar se fosse um relacionamento abusivo, assim como ele teve uma infância inteira. Isso era a zona de conforto para ele. Isso era o que ele conhecia. Isso era o Ele que ele atraía. sabia lidar. Ele sabia lidar com isso. Ele sabia lidar com a dor. Sem dor, ele não sabia se relacionar. Sem dor, ele não sabia aonde ele estava. Ele perdia o controle. Que aí a gente entra naqueles medos que a gente estava falando.
né? Então, para você ver que como isso pode vir lá da infância, e esses medos, Amanda, que a gente citou aqui, normalmente esses medos são os mais superficiais, que a gente detecta imediatamente na resistência de sair de uma zona de conforto. Mas os medos, normalmente, eles provêm de coisas muito mais, medos muito mais profundos que estão dentro do inconsciente. Por exemplo, esse caso que eu te falei, né? Então, né, você entende por que que para ele uma relação abusiva é uma relação confortável? Porque ele viveu assim, é o que ele conhece, é o que ele administra, ele é administrador. Exatamente. E eu já vi muita gente, por exemplo, que vive em escassez financeira, né? Assim, sempre está com dificuldade financeira. E é incrível como a pessoa nunca consegue superar esse momento de escassez. Não é uma fase que vai passar. A pessoa vive nessa situação há muitas décadas, quiçá até desde quando ela nasceu. Então, eu acho muito interessante a gente pensar que talvez isso seja realmente uma coisa que já está lá no inconsciente e a Isso. pessoa reforça essa zona de conforto mesmo dela. E muitas vezes também a pessoa não tem referência de outras pessoas próximas que correm atrás, que fazem as coisas realmente acontecerem de verdade, que pessoas que saem da zona de conforto. Porque assim, ninguém gosta de acordar às 6 da manhã e trabalhar. Ninguém gosta de deixar de estar com a família para fazer alguma coisa pelo seu crescimento, né? Todo mundo prefere ficar gostosinho na caminha vendo Netflix, Isso. né? Todo mundo prefere. Só que tem pessoas que fazem escolhas. Então, quando essa escolha é feita, a pessoa está olhando para um objetivo lá na frente. Ela está olhando para um objetivo que aqui, nesse momento, ela não vai ter. Então, por isso que eu penso que muita gente vive nessa escassez financeira também por conta disso, porque a pessoa não tem esse olhar de ter o discernimento de fazer escolhas, né, para a vida dela. E eu acho que sair da zona de conforto também é uma escolha que tem que ser assim muito bem feita. Você tem que falar, eu vou sair dessa porra. Eu Não, vou e aí desculpar ela o fica, palavrão, mas né? E aí, Amanda, imagina, ela fica vibrando na escassez a vida inteira. Ela só vibra escassez. Né? A gente falando um pouquinho de física quântica, eu gosto de misturar tudo, porque eu sou integrada. ah, Gosto de misturar tudo. E aí, mas é isso mesmo, ela fica naquela vibração de escassez, então para ela tá sempre faltando, por mais que muitas vezes são pessoas trabalhadoras, pessoas que têm emprego, que têm renda, que tá tudo bem, mas porém tá sempre duro, sempre apertado, o dinheiro nunca dá. Uma pessoa que tá vibrando sempre na escassez, porque a escassez ela sabe administrar, a abundância ela não sabe, exatamente. A abundância ela não consegue imaginar o que que é, né? né? Nossa, é incrível como a Exatamente. nossa mente ela tem o poder de criar e de destruir também. Então, às Por isso que a vezes, gente fala que é uma zona de autodestruição, não é uma zona de conforto, eu chamo uma zona de autodestruição. autodestruição é a zona de desconforto total, porque você está escolhendo ficar aleijado emocionalmente, aleijado no sentido de não desenvolver habilidades, né? De você ficar Sim. sempre lá amarrado, Horácio, né? Com a mão, bracinho curto. Então, assim, tá tudo bem, não preciso fazer nada, só por hoje tá tudo certo. E não é assim, Até né? quando ela sente dor, até quando ela sente dor. Até quando vem a pandemia e tira o pouquinho que ela tinha ali do dia a dia e agora ela tem que se mexer. E eu vi muita gente crescendo absurdamente na pandemia, porque teve que se mexer, teve que fazer acontecer e realmente as coisas começam a mudar, né? Uhum. Então, ó, o que a Má falou, cada escolha é uma renúncia, somos o Exatamente. que criamos ser, o que queremos Exatamente. ser mesmo. Deixa eu Mas ver é se que você falou, a gente vê aí se tem perguntas, tem. o Bruno falou assim: Oi, Bruno. O Bruno falou assim: exatamente, por isso a necessidade que temos quando vamos fazer algo diferente, de repetir várias vezes para acostumar o subconsciente com a novidade. Exatamente. Senão você vai cair no aprendizado primário. E aí você vai Bem, cair naquilo que você usa, não aquilo que você não usa. Né? E aí, quando você não usa, você atrofia. Né? É exatamente isso. E é uma coisa assim, que é aquilo que a gente estava falando, né? A hora que sente dor. Que horas que muda, Denise, a hora que sente dor? E a hora que você tem a consciência de querer romper o hábito. E aí, quando você tem a consciência de romper o hábito, vem quem? A dona coragem.
Essa personagem a gente tinha esquecido de falar. A Dona Coragem. Né? Vem. Aí vem a tal da coragem. Né? E muitas vezes a coragem, ela é meio indecisa. Ela vem, aí ela passa, aí daqui a pouco ela volta. Aí de vez em quando você fala, ai meu Deus, mas será que é isso mesmo? Ai, não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Aí daqui a pouco vem coragem de novo. E vai ficando naquele samba do crioulo doido até você pegar no trilho e realmente não desistir mais. Não, porque aí a tal da zona de conforto, ela já ficou para trás e começou a se tornar um novo hábito, né? O hábito de você desenvolver as suas habilidades novas, de você fazer um curso que vai melhorar alguma coisa na sua vida, ou de mudar um relacionamento que tá tóxico, e aí, ó, você já cortou, já era, já ficou para trás. E aí, a partir disso, algumas coisas já começam a ficar mais leves, né? Eu não sei se já aconteceu com você, de você terminar um relacionamento e parece que o mundo ficou todo colorido. De repente, assim. É pra falar ou não, né? Não, isso assim, não é que isso não tem nada a ver com a pessoa, né? Isso Não, não tem a ver com. Eu acho que todo mundo já teve isso, porque não era mais o momento dos dois lados. Os dois já estavam cansados, os dois já estavam, tipo, passou, mas os dois estavam confortáveis, levando aquilo no banho-maria, sabe? Levando aquilo. Então, quando você realmente decide, ó, eu não quero mais isso para minha vida, seja no sentido profissional, no sentido amoroso, qual sentido for, você não quer mais isso para sua vida e você escolhe isso, né? Você escolhe essa mudança, não tem mais nada que faça você parar, né? E eu acho que isso é muito transformador em todos os sentidos. E eu acho que tem algumas coisas, né? Tô vendo que a gente só tem 10 minutinhos, que eu acho que a gente pode dar algumas dicas aí, que a gente pode junto aqui falar de algumas coisas, alguns passos. Como é que a gente. Tá bom, Denise, tô ouvindo tudo isso aí que você, Amanda, tá falando, tá lindo, vocês estão lindas. Mas como é que a gente. Como é que é o primeiro passo disso, dessa coragem? Né? Como é que é o primeiro passo disso, da história da dor? Como é que a gente começa isso sem precisar sentir a dor, né? Então, o que eu te falaria várias coisas. A primeira, eu acho que são 3 perguntas incríveis. Vamos começar com 3 perguntas. A gente olhar para você, olhar no espelho, olhar para você e olhar para a situação que você está vivendo, seja do relacionamento, seja do trabalho, seja o que for, amizades, casa, família, seja o que for. Você se perguntar qual é a insatisfação que eu estou vivendo dentro desse contexto? Qual que é a insatisfação? Qual é a dor? Que tipo de dor eu estou sentindo aqui dentro desse contexto aqui? Né? Aí depois a gente pode se perguntar qual é o real motivo que eu sinto essa dor? E aí a gente vai lá buscar ou no inconsciente, ou na vida, ou nos medos, qual é o real motivo que me faz ficar nesse lugar onde eu tô, né? E a terceira coisa que é aonde eu quero chegar, aonde eu quero estar, aonde eu queria estar agora, aonde eu tô e aonde eu queria estar agora. Eu acho que essas 3 perguntas a gente já começou. E eu acho que, lembrando que a gente não precisa ser obsessivo por algo, né? Não precisa virar uma obsessão por um trabalho, ou obsessão por qualquer outra coisa que seja, mas sim a gente fazer o nosso melhor cada dia, né? A gente está sempre em busca de melhorar alguma coisa, porque às vezes parece que perde o sentido. Se você não estiver caminhando, mesmo que seja devagar, né? Pelo menos você está indo para algum lugar. O problema é quando você reclama da vida, a sua vida, você não está feliz, né? Você não está realizado com nada, ou sei lá, você até tá com alguma coisa, mas o seu trabalho, por exemplo, você não aguenta mais, mas você só está reclamando. Você não está fazendo nada para aquilo mudar. E aí não significa que de um dia para o outro você tem que começar a fazer tudo e mais um pouco. Não. Você pode ir cada vez, você pode começar a mudar aos poucos, né? Isso é mais poderoso do que você tentar mudar tudo de uma vez também. Isso, eu acho que essa outra dica vale ouro, né? Vamos se colocar pequenas metas,
né? E essas metas vai vir o medo, mas vamos nesse medo até onde esse medo te impulsione, né? Até Uhum. onde esse medo te impulsione, porque é aquilo que a gente estava falando lá no começo, o medo traz até um tanto, ele te impulsiona para frente, até acho que foi a Mar que falou aí, você vai com medo, se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Né? Acho que foi a Mar que falou aí. Né? Então, assim, mesmo com medo que ela te impulsione, então uma meta pequenininha, né? Então, eu acho que não existe um botão que a gente aperta e fala, uhul, mudei. Não, não tem isso. Uhul, É, sou outra tem. pessoa. Me chama de Quem coisa dera, né, se boa. tivesse, né? Não. Né? Então, Podia assim, isso que você existir. está falando é uma das coisas também bem dica de ouro, assim, faça suas mudanças gradualmente, né? Em pequenos passos, até porque senão te gera uma frustração danada. E sabe o Você não que dava até para fazer uma outra live sobre isso, sobre o imediatismo, né? Porque as pessoas elas são muito imediatistas, então elas querem mudar e tem que ser para hoje, não pode ser para daqui um mês, 2 meses, né? A pessoa acabou de começar o processo de mudança e ela já quer um milagre. Então, por exemplo, emagrecimento, né? Pílula do emagrecimento, pílula para depressão, pílula para ansiedade, a pessoa não quer fazer uma terapia, ela não quer fazer um processo com nutricionista, ou a pessoa quer mudar a vida financeira, mas ela não quer mudar as estratégias dela, o planejamento, ela não quer mudar o que ela está fazendo hoje, né? Então as pessoas elas estão viciadas no imediatismo. Eu acho que justamente por conta da nossa sociedade ser como ela é, né? De, eu quero uma comida, vou peço no iFood. Eu quero ficar com alguém, vai no Tinder. Ou eu quero. Não que seja errado, porque não existe certo e errado, mas existe o que a pessoa tem de expectativa para a vida dela e o que ela está fazendo para isso acontecer, né? Então eu acho que é só alinhar a questão da expectativa mesmo, de você não esperar uma coisa que você não está correndo atrás, né? atrás, né? Então eu acho que sim, isso também é uma coisa muito importante, essas metas, que aí você fica sem limite, né? Quando você coloca umas pequenas metas, você vai indo, alcança uma, alcança outra, e aí você vai conseguindo sair desse estado. Uma outra coisa que eu acho que é bem legal, bem importante, é o se relacionar com pessoas que são inspiradoras, que são pessoas que passaram, que já estiveram nesse lugar e hoje não estão mais, hoje elas estão felizes, elas estão bem-sucedidas. Então, você ter inspirações, se relacionar com pessoas que são inspirações para você, também é uma outra coisa, acho que de ouro, que a gente pode falar. Né? Né? Você fala, puxa vida, né? Conviver com pessoas que você fala, nossa, fulano passou o perrengue, né? Foi lá e tal, mas hoje, olha, ele saiu daquele lugar, hoje ele está muito melhor, ou é uma inspiração para mim. Então, estar perto de pessoas inspiradoras também eu acho que é uma outra dica bem legal, bem importante. Né? E se torna até uma referência, né? Assim, para a pessoa ver que é possível, né? Porque tem muita Sim. coisa que a gente acha que é impossível de acontecer. Você, por exemplo, tá muita dificuldade por muito tempo, você acha que nunca mais você vai conseguir ter uma vida financeira legal, né? Ou que você, sei lá, você passou muito tempo sozinho. Tem gente que acha que nunca mais vai conseguir ter um relacionamento. Então, sempre, sei lá, estar aberto, né, a tudo que for bom para sua vida e não ficar esperando cair do céu, né? Fazer as coisas da melhor forma que você puder e vamos que vamos, né? Tem uma outra coisa, Amanda, que eu acho que também é muito legal, que eu falo, estudar. Estuda sempre, estuda muito. Eu quero mudar de emprego porque esse emprego me deixa feliz. Então, eu gostaria de trabalhar em outra área. Estuda sobre essa outra área. Estuda sobre essa empresa, sobre essas possibilidades, sobre outra empresa. Eu quero sair deste relacionamento, mas tenho medo de ficar só. Busque grupos de estudo, grupos de culinária, grupos de dança, né? Então estude sobre aquilo, sabe, que você quer. Espiritualidade, enfim. Né? Eu tô querendo, né? Vivo aqui nessa casa, mas gostaria de morar em outro lugar, em outro país, em outra cidade. Estude sobre ela, né? Vai se familiarizando com aquilo que você deseja, né? Vai
acho que a palavra é essa, né? Se familiarizar com aquilo que você deseja, Porque quando né? a oportunidade aparecer, você já está preparado, né? Você já está um Exatamente. pouquinho mais preparado para realmente aproveitar aquilo, né? Uhum, exatamente, exatamente. E E eu acho assim, que... Ah, pode fala. falar. Não, fala, desculpa. Não, fala, até já esqueci. Ah, perdão. Porque a gente gosta de falar, né? A gente A fala gente umas fala pra caramba, atropeladas, né? Vai normal. acabar o tempo já. Não, eu acho que não menos importante, né? Para finalizar, se é que vai acabar, não menos importante de que tudo isso são as terapias. Né? Você Ah, fazer um autoconhecimento para saber daquilo que te faz feliz. Aquilo que pode, né, para a gente responder aquelas 3 perguntas que a gente estava falando lá atrás. O que te faz feliz? Então, o autoconhecimento, as terapias, seja ela qual for, né? Seja ela constelação familiar, seja ela regressão, barra de axis, terapia, psicanálise, não importa. Mas o autoconhecimento vai te ajudar a sair desse lugar, né? Se conhecer e saber aonde você quer chegar, que lugar que você quer ir, para onde você quer ir. Né? exatamente. E parar de ficar, assim, achando que as coisas vão cair do céu, né? Que tá tudo certo. Que Porque, alguém assim, vai vir um cavaleiro um cavalo branco e vai te tirar de lá. Não vai te vai. tirar, vai te trazer um pacote de... Linda, deixa eu te falar. Não vai, não, bem. Posso te contar? Não vai, não. Deixa eu te falar a verdade. Que vai te dar um emprego dos sonhos. Não vai, não, linda. Não Tá vai, não. bom? Não vai, não. Vamos fazer terapia, porque a terapia te Vamos ajuda. fazer terapia, sair desse lugar, né? Né? E trabalhar, né? Para cada dia mais você não sei qual que é o objetivo de cada um, né? Cada pessoa tem o seu objetivo, mas dentro do seu objetivo poder fazer o seu melhor aí, né? Porque, nossa, Exatamente. viver não é mole não, meu bem. Mas você sabe o Viver que eu acho muito legal, Amanda? Que tudo dá, tudo é possível. é Se a gente escolher, se a gente quiser, tudo dá para sair da zona de conforto, dá para mudar de profissão, a gente já fez live sobre isso, dá para emagrecer, a Má pode falar muito bem sobre isso, dá para tudo dar. Se a gente acreditar que dá, se a gente tiver vontade, a gente tiver ação, dá. tudo é Então, possível. a vida é cheia de possibilidades, né? E aí eu sempre falo, né, que já eu acho que eu vou tatuar isso, porque eu sempre falo isso, que eu acho assim, só vale a pena se a gente viver intensamente. Senão não faz Tem sentido. limites, Sem né? limite, exatamente. Senão não faz sentido. Porque senão não vale nem muito a pena, né? Assim, Né? A gente ganha um viver só baita por de um viver, né? presente, né, que é a vida, e não vai viver com ela intensamente nas suas escolhas, nos seus desejos, nos seus sonhos. Tem graça nenhuma, né? Sim. E como eu te falei, né? Essa coisa de sonhos, desejos, escolhas, elas muitas vezes são escolhas baseadas em competição, né? Em você querer ser cada dia melhor que o outro. E isso é uma coisa que, assim, eu realmente já cansei de falar que é uma coisa que envenena muito a nossa alma, né? A gente competir, a gente querer passar por cima dos outros. Mas você ter desejos para o seu crescimento, né, para o seu amadurecimento, para a sua evolução, isso é muito genuíno, né? Isso é muito incrível. É, Então, por isso que eu acho que é muito válido e a gente nunca deve deixar as nossas vontades, os nossos desejos para lá, porque a vida é isso, né? A né? vida é viver, é ser feliz também, né? Não precisa só sofrer, só ficar naquela loucura de trabalho. Então é isso. É isso Ai, aí. gratidão, sua lindeza, por você estar Ah, aqui, por compartilhar sua sabedoria, seu conhecimento. que isso, é sempre uma delícia, porque a gente se diverte. Primeiro que a gente ama o que faz, né? E depois a gente se diverte também, né? Então, assim, é só coisa boa. E aí, Só se a coisa gente ainda boa. conseguir, e se a gente conseguir ainda passar alguma coisa, né, para alguém, ajudar alguém com o conhecimento da gente, só coisa boa. Tá bom demais, né? Não é? É isso aí, meu amor. Ah, então tá bom. Tá bom, minha Então, querida. Super obrigada muito pelo convite. obrigada. Quando quiserem, põe aí, se você quiser uma enquete para outros assuntos para a gente falar. A gente ama falar. A Bora gente, falar. a gente bora falar. E assim, escolham os temas que a gente vai se divertir junto aqui. Não, e tema não falta, né? Porque ser humano é um bichinho cheio de tema para falar, né?
E a gente adora falar. A gente nem gosta, né? Então fechou, minha deusa. Então tá bom, boa semana para você. Tá, Obrigada, não, tá acabando a semana, né? Bom fim de semana aí. obrigada. Entrou aqui o prêmio, a Renata, todo mundo que eu consegui ver aqui, a Má que entrou, um super beijo para todo mundo. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Se divertindo e trocando informações e coisas com a gente. Obrigada para todo mundo. E Valeu, obrigada por você gente. também, tá? Beijão. Amo-lhe. Obrigada Muito também. obrigada, viu? Beijo. Beijo.